Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler alguns versos e falar aquilo que nos será possível falar pelo tempo que nós temos aqui nesta manhã. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 1. Assim os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. No entanto, pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano, de fato, nem eu julgo a mim mesmo, pois embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. Vamos ao verso 14, 4:14. Não escreva essas coisas para vos envergonhar, mas para vos advertir como meus filhos amados. Ainda que tenhais 10.000 instrutores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais, pois pelo Evangelho eu mesmo vos gerei em Cristo Jesus. Portanto, rogo-vos que sejais meus imitadores. Por isso mesmo vos enviei Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Ele vos fará lembrar do meu modo de vida em Cristo, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Mas alguns andam cheios de arrogância, como se eu não fosse mais visitar-vos. Em breve, porém, irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então descobrirei não só o que falam os que andam cheios de arrogância, mas também o poder que possuem, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que desejais? Devo ir visitar-vos com disciplina ou com amor e gentileza? Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, eu te louvo mais uma vez pelo privilégio de neste domingo estar pregando a tua palavra. Esse teu servo que aqui se coloca neste local regional do mundo, em São Mateus, São Paulo, se coloca agora à tua inteira disposição. Usa a minha vida, usa os meus sentidos, meu Deus, para pregar e ensinar a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te suplicar nesse momento, que se manifeste o teu poder. Como dispenseiro, Pai Santo, eu não tenho nada a oferecer a não ser a minha vida e os meus sentidos, mas o teu poder pode todas as coisas. Protege esta igreja, Pai. Acampa os teus anjos à porta da igreja, Senhor Jesus Cristo, para nos proteger enquanto pregamos a tua palavra, para que o teu evangelho seja difundido, para que as letras dos cânticos possam tocar nas consciências e o teu Espírito possa promover emancipação e libertação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra atinja o seu alvo, que é salvar vidas do abismo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que as enfermidades, que toda barreira, toda prisão, toda cadeia seja agora destruída pelo teu poder e que as almas sejam libertas, pois o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para dar liberdade aos cativos. Estende essa bênção sobre mim, estende essa bênção sobre a remanescente cristã Filadélfia e a todos que nos ouvem. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo porque o Senhor está amenizando a citação da tua igreja, dos teus pregadores, dos conservadores.
Eu te louvo, Senhor Jesus Cristo, pela abertura deste canal de comunicação no Rumble, meu Deus, que voltou. Louvado seja. É o Senhor mexendo as peças do tabuleiro e colocando alguém, meu Deus, que vai nos favorecer. Obrigado que o Senhor envia um novo Ciro, o presidente Trump, Senhor Jesus. Te louvamos, Senhor Jesus, porque agora já sentimos a pressão amenizada e temos mais liberdade de pregar a Tua palavra. Eu te louvo, Senhor Jesus Cristo, pela abertura deste canal de comunicação no Rumble, em nome do Senhor Jesus Cristo. Afasta todo mal, Senhor Jesus, te suplicamos. Queima, afugenta todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos o Pai, Deus Altíssimo. Agradecemos ao Senhor Jesus Cristo e agradecemos ao Santo Espírito. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. De épocas em épocas é necessário entendermos e assim reavaliarmos a nossa posição como pastores, como liderança. E é muito bom também para a igreja, aqueles que já são filhos de Deus há um bom tempo, já aceitaram o Senhor Jesus Cristo, mas ainda não optaram, ainda não se decidiram em estar servindo a Deus, exercendo algum cargo, alguma função, exercendo um ministério. Pois assim como o corpo tem diversas funções, cada órgão tem as suas funções, bem assim, essa ilustração utilizada pelo apóstolo Paulo serve para cada um de nós. Um é cérebro, outros são olhos, outros são boca, outros são a falangeta dos dedos. Cada um tem a sua função. Outros são o coração, outros são as pernas, os pés, os artérios. Vemos cada parte do corpo humano em sua complexidade, cooperando para que o corpo humano na sua totalidade funcione. Bem assim, a Igreja de Cristo precisa de obreiros, precisam de pessoas que se predisponham não somente a ser filhos e serem beneficiadas com a salvação, mas que também exerçam o chamado de levar o Evangelho aos confins da terra, de cooperarem para aquilo que é necessário, que a Igreja e o corpo de Cristo assim necessita, para edificar a vida dos irmãos, para edificar a vida do próximo, para trazer mais almas sedentas que precisam da palavra de Deus à igreja. Muitos ainda não se colocaram nesse posicionamento. E nós que já estamos servindo há um bom tempo, já temos cabelo branco, algumas experiências, algumas boas experiências com a pregação do Evangelho, precisamos de revitalização constantemente. Assim como os levitas estavam totalmente consagrados às suas funções sacerdotais, e assim na dispensação da graça, os obreiros devem estar a cada dia buscando com zelo os dons do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo e a capacitação, se colocando na brecha em oração. O servo se coloca em oração com fé, dedicando-se ao conhecimento da palavra de Deus, e o Espírito Santo incrementa poder para que o ministério tenha efeito, para que o serviço tenha efeito, para que a obra de Deus seja concluída. Isso é essencial para o pregador, para o obreiro, para o servo, a sensibilidade ao Espírito Santo. Glorificando ao Senhor Jesus Cristo em tudo que faz dentro da casa de Deus. Seja limpando ali um borrão de vômito, num culto de libertação, onde as pessoas libertas vomitam, expelem vômitos, desde efetuar a higienização, como também pregando a palavra de Deus, ou estando em posição de destaque, onde a igreja inteira, a nave da igreja inteira, passivamente ouve as orientações do porta-voz de Deus, do pregador. O apóstolo Paulo teve o privilégio de possuir os 5 ministérios que estão lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Era profeta, pastor, evangelista, mestre. Todos os 5 ministérios assim ele possuía, e em especial também todos os dons espirituais contidos lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Ele possuía todos os dons espirituais, e até ele fala aqui: oro mais em língua do que todos vós. Veja a importância de falar vários dialetos e idiomas, pois ele foi o missionário dos gentios. Levou avante, foi o primeiro, entre aspas, a se destacar, pois Deus escolheu um vaso para sofrer por amor ao nome
ao seu nome, o Senhor Jesus Cristo, e levar o Evangelho aos confins da terra. E em cada região que o apóstolo Paulo chegava, ele se deparava com uma cultura diferente. E o negócio era muito terrível, até os dias de hoje, com outro aspecto, mas existe uma semelhança, né? Satanás, em cada região em si, ele incute ali deuses, plágios, ele incede ali paródias, deuses enganadores que, de certa forma, tentam se assemelhar ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus verdadeiro e, entre aspas, até mesmo ao Espírito Santo. Paulo fala que nos últimos dias muitos homens seriam movidos por doutrinas de demônios, espíritos enganadores. Muito cuidado com essas sutis formas e estratégias do inimigo, utilizando agentes carnais para inserir doutrinas de demônios no meio da congregação. Assim como a serpente entrou no jardim e enganou Eva e também Adão, veja que quando o Senhor congregou o seu povo, vemos que o povo estava ali unido, o Espírito foi se infiltrando por meio dos seus agentes. Veja algo terrível em Ezequiel capítulo 8, como espíritos de vários demônios adentraram ao culto, e secretamente ali nós vemos sacerdotes adorando toda sorte de deuses pagãos que foram derrotados nas 10 pragas do Egito. Os demônios da Caldeia eram cultuados dentro do templo, Deus Sol, Shamash, o Deus Tamuz, o filho de Nimrod, o Deus cabeça de rã, o Deus crocodilo, o Deus serpente, tudo isso era cultuado por sacerdotes que, aos olhos das pessoas, eram chamados, o povo de Deus eram chamados de sacerdotes, guias cegos, guiando os incautos do povo, e levou o povo à derrocada. Temos que tomar muito cuidado com isso. Então o obreiro tem que estar constantemente se readequando, se revitalizando no conhecimento da palavra e no poder do Espírito, porque as formas sutis, enganosas, as maquiagens que o inimigo vai se utilizar são muito sutis e podem enganar. As pessoas conseguem fazer verdadeiras encenações dramatúrgicas para enganar os filhos de Deus, os servos de Deus e a igreja de Cristo. Hoje, nos dias de hoje, com tanto relativismo, vemos que até o relativismo entrou dentro da igreja de Cristo, né? Às vezes nós vemos aí certos líderes de grandes igrejas utilizarem-se de doutrinas verdadeiras, que são aceitas como ortodoxas, mantidas em todas as igrejas, mas se faz vista grossa para alguns errinhos que, de certa forma, vão financiar uma doutrina herética cantada em refrão de música, né? Então nem todas as estratégias são legítimas e encontram respaldo na palavra de Deus. Veja como o apóstolo Paulo ali enfrenta alguns problemas. Existia muita arrogância, muita presunção por parte da cultura dos coríntios, que fazia parte da antiga Eládia, da antiga Grécia, e eles se orgulhavam de terem muitos filósofos agora convertidos ao cristianismo, alguns filósofos que mesclavam a cultura, a filosofia grega também com a cultura judaica. Eles misturavam o judaísmo com a filosofia grega e, de certa forma, desprezavam os verdadeiros valores do conhecimento, com letra maiúscula, com C maiúsculo, que é o conhecimento do Senhor Jesus Cristo e da sua palavra. Então o apóstolo Paulo está um tanto que irado aqui com a igreja de Corinto por crescer esta arrogância e orgulho que é detectado aí no capítulo 4, verso 6, também no verso 7, também no verso 18, mas alguns andam cheios de arrogância, como se não fosse mais visitar-vos. Então, este orgulho, essa arrogância subconsequente do conhecimento gerou orgulhos e presunções em muitos dentro da igreja, ao ponto de eles readequarem uma nova doutrina, algumas práticas que falavam: eu sou de Pedro, de Cefas, eu sou de Apolo, que era um homem sábio, um pastor sábio, um missionário sábio e detentor de muito conhecimento, e também do apóstolo Paulo, que era extremamente sábio.
Então, começaram a surgir alguns bolsões, algumas bolhas, e isso estava, de certa forma, separando, dividir para conquistar e dividindo, né? Então, o diabo se utiliza muitas vezes dessa divergência de escolhas, de opções, de culturas, para separar o corpo de Cristo. Ou seja, às vezes as pessoas começam a valorizar muito mais a cultura do que o próprio Deus. Usam-se de estratégias da cultura para tentar resgatar alguns e acabam sendo contaminados. Alguns vão para a batalha do evangelismo tentando se parecer com alguns gentios, com algumas culturas, e acabam sendo contaminados. Depois não consegue mais tirar aquilo da sua vida, porque ele fica contaminado, né? Estava vendo uma vez um evangelista lá do Missão Integral, e ele lá com cabelo de samurai, o corpo todo tatuado, de bermuda, né? E ali mesclando, né? Para falar com a cultura woke, ele utilizava-se de certas ideologias e reinterpretando ideologias ao seu bel prazer e mesclando tudo aquilo com o cristianismo. Será que se encontra legitimidade? Veja nas últimas eleições que o povo lá nos Estados Unidos, a sociedade conservadora, não quer mais essa cultura, pois o tecido social e até mesmo as igrejas se corromperam por conta dessas ideologias. Basta você estar atento, o que é legítimo e o que não é, né? Muito cuidado, né? No capítulo 4, verso 5, portanto, nada julgueis antes do tempo, antes que venha o Senhor, o qual trará à luz as coisas ocultas. No dia do Senhor, todas essas tendências, motivações e intenções, porque Ele é onisciente, serão ali explicitadas e julgadas pelo Senhor Jesus Cristo. Mas às vezes, antes do tempo, esses métodos e estratégias que estão sendo utilizados são ali julgados e nós vemos a derrocada, a decadência, porque a igreja não está se santificando para ser salva. Muito pelo contrário, está se contaminando com sabonete de Satanás, achando que está se purificando. Eu estou cheirosinha, não, é sabonete de Satanás. Você não vai estar limpinho no dia da vinda do Senhor. Mas veja como o apóstolo Paulo se coloca como exemplo e instrui a cada um de nós, como filhos, como servos, de como devemos nos portar. Assim, os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Veja as orientações. Aqui nós temos uma gama enorme de ensinamentos utilizados. Veja que ele usa a ilustração de um dispenseiro, considerado servo. Servo o quê? Dispenseiro. Dispenseiro é o quê? Mordomo. É alguém que vai exercer a gestão de uma casa. Em específico, aqui, gestão da igreja, das coisas concernentes a Deus. Veja o exemplo maravilhoso dos grandes dispenseiros da Bíblia. Um grande dispenseiro, José, que tinha uma dedicação tão grande, né? Nós vemos que Jacó investiu muito em José, ensinou ele a muitas coisas, a administrar, por ter boa conduta, ser apegado ao pai e às coisas que agradavam o pai, ele se colocou dentre os mais novos como supervisor dos irmãos que cometiam tinham uma vida ilícita, uma vida desregrada, e ele era ali o monitor das coisas do pai, né? E esse dom que José tinha de administrar as coisas do seu pai, praticamente ficou inserida, ficou intrínseca na natureza dele, ao ponto de, nos momentos mais difíceis em que ele sofreu injustiça, ele estava lá na casa do Potifar, e ele estava ali exercendo uma boa mordomia, dispensando como dispenseiro, como mordomo exercendo boa mordomia, ao ponto do Potifar já nem ligar mais para... Olha, está nas mãos de José, e se está nas mãos do José, está bem administrada, não tem caixa 2, não tem desvio de verba, minha mulher aqui pode, né? Minha mulher pode andar com qualquer vestimenta dentro de casa, ele não vai usurpar minha mulher, nem minhas filhas, nada, é um mordomo fiel. E por ser fiel, ele sofreu muitas injustiças. Isso é o que faz o diabo odiar e odiar mais estes que zelam e preservam, que conservam a verdade, e que exercem baseadas nessa verdade, tendo por Deus que está constantemente sondando as intenções. José sabia isso. Seria eu infiel?
ao Senhor, primeiramente ele pensa no Senhor, né? Quem peca, peca contra si mesmo e contra o seu próximo. Fala, não vou pecar nem contra Deus, e nem contra mim, nem contra o meu próximo. Então, o bom dispenseiro pensa isso, né? Veja que esse senso também, ele se estende a Neemias. Veja que o rei, que talvez supostamente era o esposo da rainha Esther, o rei Ataxerxes, Assuero II lá, ele confiava até o ponto no Neemias lá que ficou até preocupado. Neemias, você vai lá voltar para a terra lá? Eu vou te dar um cargo de governador, mas volta logo, porque não confiava nos outros mordomos, nos outros subservientes a Neemias, porque ele era responsável por toda a alimentação que haveria de ingerir. Neemias ali supervisionava todos os servos, todos ali estavam debaixo da sua subordinação. O alimento, ou seja, a dieta equilibrada que o rei haveria de se alimentar, né? Essa semana o meu rei vai comer mais legumes, uma carne assada sem gordura, sem sangue, né? Vai comer uma dieta bem equilibrada. Eles administravam até a quantidade de comidas, né? Lembrei da minha esposa. Minha esposa fica a semana inteira, né? O que o Fernando precisa comer? Então ela vai ali administrando. Você está precisando mais de verduras, você está precisando... Agora é hora de comer uma pizza, né? Que ninguém é de ferro, né? Então, os mordomos tinham essa finalidade. Trazendo isso para os dias de hoje, nós temos que entender que mordomo, que somos nós, pastores, mestres, evangelistas, que servem a casa do Senhor, temos que entender a alimentação que está sendo ingerida por aqueles que nos ouvem. Quem é que está ouvindo você? O povo. Que alimento eles estão precisando ouvir? Isso é um negócio complicado, porque nós vemos que igrejas que ficam todos os domingos inserindo um determinado tipo de alimento. Todo domingo tem Big Mac. Todo domingo tem pizza. Todos os dias que você tem o maior culto e o principal culto é sempre pizza, é sempre Big Mac, é sempre churrascada. E muitas vezes não tem uns legumes que são importantes, que tem nutrientes importantes, cenoura, não tem cebola, não tem os alimentos que são essenciais para os sentidos, para o cérebro, para a estrutura física, para o organismo. E o que acontece? Né? Já estão aí mostrando, alguns nutricionistas mostrando as imagens de algumas crianças que são mimadas. Eu quero Big Mac, eu quero Big Mac, eu quero Big Mac. E o papai, para agradar, dá sempre Big Mac. Aí mostrou lá o menino bem obeso, né? Menino bem gigantão lá, não de saúde, mas de obesidade. Algumas crianças com deficiência nos olhos, já tão novas, já com deficiência nos olhos, não gostam de comer cenoura. Porque os pais administram mal. São maus gestores, não aprenderam com Neemias que tipo de alimentação que o rei precisa, né? Que os filhos precisam. E aí de repente nós vemos uma família deficiente que se alimenta mal, né? Chega na casa da pessoa, tá lá a porcaria da Rede Globo ligada, né? Enquanto eles assistem aí a TV da Globo aí, eu vou fazendo minhas atividades. O diabo tá dando de comer para teus filhos. Isso é complicado. Paulo tá vendo as necessidades aqui da igreja. Olha o que o obreiro tem que prestar atenção aqui, ó. O obreiro, o mordomo tem que prestar. Encarregado dos mistérios de Deus. Nós vemos que Deus chamou os profetas também como mordomos. Vocês são encarregados de ser meu porta-voz. E quando o profeta fala o que Deus está pensando, o que acontece? Este mundo jaz no maligno com seus agentes, vai perseguir os mordomos. Vai serrar mordomo ao meio, vai decapitar mordomo, né? O maior dos profetas teve a cabeça decepada, porque falava a verdade, que dava o alimento que o povo precisava ouvir, né? Por que o apóstolo Paulo foi entregue como oferta de libação pelo pecado? Porque é mordomo, servo que entrega o que o povo tem que ouvir. Essa exortação vem para nós, né? O nome da remanescente já diz tudo, né? Algumas pessoas ficam um tanto viradas, pastor Fernando. Eu vou adiantar algumas coisas, né? Eu vou adiantar algumas coisas que talvez não dê tempo de falar tudo, né? Veja no verso 14. Por que eu fiz questão de ler o verso 4, 14? Não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas para vos advertir como meus filhos amados.
Eu tenho tanto orgulho, né? Paulo também fala aqui, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quando eu dava aula lá no seminário, na Catedral da Assembleia de Deus, aqui em São Mateus, né? Eu tenho um estilo todo próprio, né? Algumas características pessoais são às vezes transmitidas na hora que eu estou ensinando, né? E alguns jargões que eu utilizava, né, foi muito bem absorvido pelos alunos. Ao ponto de eu estar aqui certa vez, um aluno veio aqui e falou: "Ó, pastor, conheci um cara lá da Assembleia de Deus, lá, pregando lá na minha região lá. Nossa, ele imita o senhor direitinho. Pregou até aquele texto que você pregou lá, da Ruth, aquele texto lá de Gênesis, mas pregou igualzinho, tá até imitando, né?" Isso é bom em certo aspecto, né? Isso nos enche de alegria e nos faz até rir, porque vemos, sede meus imitadores, como ele fala aqui, como eu sou de Jesus Cristo. Não pense que aquilo que você espera de um pregador e você não encontra talvez na minha fisionomia, que isso me reprovará diante de Deus. Porque Deus sonda as intenções, como está dizendo aí no capítulo 4, 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. Não é que você não gosta da minha fisionomia ou da minha forma de falar. Foi Deus que me escolheu. Foi Deus, e eu me esmerei naquilo que eu sei fazer. E naquilo que eu sei fazer, e no pouco que eu tenho, eu procuro fazer o melhor. E Deus vê com boas intenções, as intenções do meu coração, pois eu faço com boa intenção, eu faço com boa motivação. E esse jugo que Paulo fala aqui também é o que importa, pois queremos agradar a Deus. Nossa intenção é agradar a Deus. Já abandonamos muitas coisas, estamos esvaziando ainda. O que o Espírito intenta fazer em nós viver, Ele fará. Já entendemos que muitas vezes envolvem batalhas espirituais que vão nos levar a passar por crivos terríveis. Entendemos que essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Assim como o Filho de Deus teve que passar no crivo, o apóstolo Paulo, os profetas assim passaram. Bem sabemos que os verdadeiros apóstolos, os verdadeiros discípulos, os verdadeiros servos vão passar por crivos terríveis. E nessas provas, o que há no nosso coração vai ser desprendido. Se continuamos fiéis a estes mistérios, que mistérios são esses? Vemos que uma mensagem é trazida lá no Éden. Uma mensagem que envolvia um mistério de um Messias que haveria de nascer de mulher, da junção híbrida do poder de Deus, do Filho de Deus, do próprio Deus, em natureza humana, de mulher, nascido de mulher, haveria de pisar a cabeça da serpente e reparar os danos do engano, do pecado e da desobediência na vida de toda a humanidade. Esse mistério que é o Senhor Jesus Cristo, os seus ensinamentos. Ele é o revelador, como disse o escritor de Hebreus, o revelador dos mistérios do Pai. E essas coisas não se discernem com a razão filosófica desse mundo, com o conhecimento acadêmico. Servem de apoio, servem de assistência, mas não revelam os mistérios de Deus, porque o poder de Deus transcende a matemática, transcende a medicina, transcende a toda e qualquer ciência estabelecida entre os homens. Transcende a tecnologia do Elon Musk, que está do nosso lado agora, glória a Deus. Né? O nosso Deus transcende a tudo isso, e nós somos os dispenseiros deste conhecimento, com C maiúsculo, não é gnose esotérica, é conhecimento. Gnose com G maiúsculo, que representa o conhecimento de Deus, dos seus ensinamentos, dos seus mistérios e do poder que opera por meio desse conhecimento que está sendo transmitido agora, neste momento, e chega de encontro aos teus sentidos. Nós somos responsáveis por isso. Testificar esse Cristo, testificar o Senhor Jesus, testificar os seus ensinamentos, sofrer, se possível for, como José, como Neemias, como os profetas sofreram, crendo no galardão que vai ser manifestado para comprovar que as nossas intenções sempre foram de servir e agradar o nosso Deus. Veja que ele fala no verso 2. Além disso,
O que se requer de tais pessoas, assim encarregadas, é que sejam encontradas fiéis. É muito importante, isso é essencial. O compromisso do mordomo, o compromisso do dispenseiro, daquele que administra sobre a casa do seu senhor. Estar atento ao quê? Tem gente que não gosta de ouvir isso, né? Às vezes aqui tem alguém lá na igreja querendo cantar uma música lá, de um determinado grupo, com a sua tendência, com a sua ideologia, com a sua estratégia, né? Os pastores hoje fazem muito isso, né? Olham lá para aquela igreja lá da Austrália lá, nossa, como cresceu aquela empresa, né? Vista mais nem como igreja. Nossa, tem um conservatório, tem um seminário teológico, tem toda a estrutura. Olha, os famosos ali frequentam, tem até jogador de basquete lá, frequentando, os astros da indústria hollywoodiana estão lá, eles choram, né? Porque como é que é lá? Como é que são as estruturas da igreja? Aí olham as paredes pretas, olham tudo aquilo que é utilizado, e aí eles começam, opa, vamos botar essa coisa aqui para dentro? E às vezes não são criteriosos nas doutrinas que estão na letra das músicas, né? Eu costumo às vezes brincar com a minha esposa, dizendo certas letras de música parece uma equação de segundo grau, né? O nome Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, parece um X de uma equação de segundo grau. Não sai o nome do Senhor Jesus Cristo na letra, né? Tá adorando a quem? É uma letra de amor lá, mas tá dedicando amor a quem? Jesus parece o X da equação, não sai o nome, né? Aqui nós só cantamos a harpa cristã, assembleiana, né? Não tem como, sabe? É difícil. Se eu tenho dúvida, eu não canto. Eu não enfio meu carro, eu não tenho carro, né? Eu não enfio meu carro num local onde eu desconfio onde vai passar. Não vai passar. Olha, eu desconfio, não vou arranhar meu carro, porque eu sei que se eu arranhar meu carro, a pessoa não vai me pagar. Por quê? Se eu não faço isso com o meu carro, por que eu faria isso com as coisas de Deus? Arriscar com coisas que não são legítimas, que não encontram respaldo na palavra de Deus. Veja, tem que ser compromissado, tem que ser fiel. José era fiel, né? José era fiel, fui colocado aqui sob a responsabilidade de cuidar das coisas, da alimentação do Potifar. Daniel também do mesmo jeito, né? Ele foi lá colocado sobre 125 províncias, satrápias, e tinha os satrapas lá que faziam desvio de verba, caixa 2, corrompiam. Quando José foi colocado como primeiro-ministro, chanceler, não passava nada com ele. Não tem caixa 2. Não roubava e não deixava ninguém roubar. Conspiraram contra a vida dele. Vamos colocar esse cara na cova. Vamos ver se ele continua adorando a Deus e mantém a integridade na cova agora. Vamos colocar ele como alimento de leão. Vamos ver, né? Sob ameaça, como alguns se portam, né? Continua mantendo a fidelidade. Veja aí, tem uma listinha deles aí, né? Tem uns 8 que eu já contei aí, ó.